Já vinha sendo convocado nas seleções de base da Alemanha, mas era um jogador muito problemático, porque ali há uma relação do pai, que é ganês, e que, se não me engano, as mães são diferentes, né? A mãe do Kevin e a mãe do Jerome são mães diferentes. E aí o Kevin já vinha sendo convocado e tal, nas seleções de base da Alemanha, mas tinha muito problema e ele parou de ser convocado. Acho que foi na sub-17 ou foi sub-20, ele parou de ser convocado. E aí eu perguntei pra ele, uma vez conversando com ele, eu já tinha assim, já falava um pouquinho do alemão e tal, e conversando com ele, eu falei, cara, por que você não joga por Gana? Já que você tem condição, porque na seleção da Alemanha tu não vai ser mais chamado. Tu faz tanta confusão, que tu faz tanta besteira, que os caras não vão te chamar mais pra seleção da Alemanha. E aí foi legal, porque na Copa de 2010, eu acho que ele me ouviu, e começou e aí ele se declarou, né? Ele declarou que queria jogar pela seleção de Gana, porque a lei permitia, né? Ele jogou na seleção da Alemanha até o sub-17 ou sub-20. E quando ele faz a transição, ele poderia vestir a camisa da seleção de Gana. E foi muito legal quando eu fui para a Copa de 2010 e o Kevin foi convocado para a seleção de Gana em 2010. Porque eu acho que ali, naquele momento, eu acho que eu percebi, obviamente, que ele tinha me escutado, porque não é fácil você chegar num país que sofreu por conta do Holocausto, que sofreu não, né? Que na realidade a Alemanha com Hitler, né, sofreu um período muito grande, porque na realidade não são todos os alemães, né? E tem algumas pessoas hoje alguns alemães que são relacionados ao nazismo, que são pessoas que são contra, na realidade, o nazismo, mas são consideradas a favor porque está na Alemanha, injustamente. E de tu conseguir chegar num país como esse, tu conseguir falar um alemão, tu conseguir passar para um atleta alemão, fazer com que ele mude a chave dele para que ele consiga jogar numa outra seleção e depois tu conseguir encontrar o cara numa Copa do Mundo, assim, é demais para mim, assim, né? Então eu fico super orgulhoso, porque isso é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de mim, né? Óbvio, pode tirar algumas coisas, mas não isso. E de ver o Kevin lá jogando pela seleção de Gana. Então, assim, aí é isso, assim. Foi um jogador que se transformou, foi pro Milan depois, conseguiu jogar em alto nível, jogou com o Ronaldinho Gaúcho também. E aí, trocando mensagem dele falando, realmente, Giba, pô, Ronaldo e tal. É um absurdo, né? Ele falava. É um Glaublich, né? Ele falava assim, é inacreditável, né? E tal. Então, assim, tem essa coisa, né? E depois também de ver o Jerome crescer, né? Porque o Jerome também foi pro Bayern, conseguiu jogar no mais alto nível, só que ele não sabia que ia encontrar um Messi pela frente, né? Aí, pô, aí derrubou, assim, o Jerome. Aí ficou difícil para ele aí depois daquele jogo. Mas é o que eu te falo, é futebol, assim, são coisas que acontecem que realmente, até acho que injustamente, né? Porque ele também já não vinha numa... E, na realidade, acho que não foi nem por conta do Messi, né? E aí me surpreendeu muito, foi por conta do extracampo do Jerome, que ele teve lá um casamento complicado, bateu na mulher, e aí gerou toda uma situação que o Bayern teve que colocar ele pra fora e depois daí ele não conseguiu jogar mais. Infelizmente. A situação dele é bem complicada e esse lance do Messi que você tá falando, acho que explica bem porque ele não conseguia jogar de lateral, né? Que ele foi mudar de direção ali, acabou ficando pegado pra ele. Mas é assim, a gente às vezes fala e é realmente isso, assim, né? O jogo de cintura mesmo ele não tinha. Era muito pesado, né, o Jerome, mas conseguiu jogar num alto nível, vestindo a camisa do Bayern. Mas o que colocou ele numa condição assim do Bayern ter que colocar ele para fora foi o extracampo. E isso pro alemão é uma parada primordial, assim, né? E até engraçado que comparado ao irmão, pelo visto ele tinha um extracampo melhor quando eram jovens. Exatamente. E depois que virou profissional, né, e, enfim, né, começou a jogar e ganhar títulos, mudou um pouco ali a postura e aí... Mas ainda sobre o Kevin, você falou que deu esse toque pra ele jogar pela seleção de Gana. Como é que foi ver Gana tão bem naquela Copa de 2010? Depois que o Brasil foi eliminado, você passou a torcer pela seleção de Gana? Nem fala, nem pergunta, né? Porque aí tu esquece Copa do Mundo, né? Eu não via nem mais jogo da Copa do Mundo, né? Depois que foi eliminado. Mas assim, eu torcia pra alguns amigos, né, e tal. Torcia Simonite, por exemplo, que ainda jogava ali, Nico Kovac, depois que veio a ser treinador
da Croácia aqui na Copa de 2014, torcia também pra Croácia e tal. Mas ali não, ali eu torcia assim, torci pro Kevin e tal, porque tinha uma relação, né? Eram meninos assim naquela época ali comigo ali. E tinha alguns garotos também que jogaram depois. O próprio Ashkan Deyaga também jogou pela seleção de Irã também. Na Copa de... acho que foi 2014, se não me engano. E é isso, assim. Ali, quando a gente foi eliminado, eu acabei não torcendo mais, mas torcia pro Kevin porque eram amigos nossos ali e tal. Mas era da pá virada. O homem era, o homem era trabalho? dava. O homem era da pá virada. Cara, mas assim, artista da bola total, né? De vez em quando, taticamente, não entregava tudo, mas com a bola no pé era muito diferente, né? Assim... Não, a relação com a bola dele era absurdo, né? Hoje, assim, hoje eu vejo muitos moleques, pô, enchendo de tatuagem, né? O Kevin já naquela época, sei lá, 10 anos, 12 anos atrás, todo dia chegava com uma tatuagem nova, né? E a gente às vezes ficava impressionado com isso, né? Porque não era só eu, né? Mas, por exemplo, hoje o treinador do Hertha, né? O pai Dardai, era o volante da nossa equipe também, pô, enchia o saco dele. O pai hoje tá com praticamente dois filhos jogando pelo Hertha. Né? Acho que um até saiu agora. E a gente ficava perturbando muito ele com isso e tal. E ele não tava nem aí, não queria nem saber, né? Mas acabou crescendo, tecnicamente. Foi jogar no Tottenham quando ele já tinha ido. Depois eu fui, né? Encontrei ele lá. E era a mesma figuraça, né? Mas acho que o ponto positivo é esse, assim, de eu ter falado com ele e conseguir ver ele jogando na seleção de Gana. É um dos... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!